Seja muito bem-vindo ao Cantinho Teológico. Meu nome é Gustavo Luiz. Quero falar sobre algo que me chama a atenção em Atos, capítulo 2, de uma forma mais específica, no versículo 6 e 8. Todavia, é importante salientar que dentro desse texto, no grego, koiné, nós temos algumas expressões como glossai, que está na forma plural, que significa línguas, e uma vez mais, como glossais, quando diz línguas, porém, a gente vai observar que além de glossais, então onde vem a palavra glossa, que pode sobrepor em significados, há um termo que é repetido duas vezes, que é dialecto. Apresento aqui para vocês, versículo 6, dialecto, que foi traduzido como língua, e no versículo de número 8, também dialecto, traduzido de igual modo, língua. A diferença no texto sobre glossa e dialecto, a resposta é não. Lucas vai usar de maneira sinônima e intercambiável. Acontece que quando a gente vai para o texto grego e com o auxílio de um dicionário, a gente vai observar que glossa pode se referir à língua, a discurso, a fala, a um idioma, a faculdade para falar tal língua. Às vezes, a chama de fogo em forma de língua, como a gente vê aqui no versículo de número 13, foram vistas por eles línguas repartidas como que de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. Note que nesse versículo 3 há o que a gente chama de fenômeno visível. Aquele grupo que estava ali, né, no local, eles viram línguas repartidas como que de fogo, pousando sobre a cabeça de cada um deles. Na infância, ia sempre para a casa da minha avó, aos domingos, e tinha canavial atrás da casa dela. E vez ou outra, eu lembro que colocava fogo nas canas. Por conta disto, a gente via de forma maravilhada aquelas labaredas, digamos assim. É uma figura que a gente pode usar aqui como algo que aconteceu naquele dia. Foram fenômenos visíveis, porém era como que de fogo, não era fogo mesmo, não era aquele fogo real, puro. Se fosse fogo real, ao pousar sobre a cabeça deles, queimaria o cabelo, ou poderia causar algum dano nessa parte da cabeça. Mas não é isto que o texto diz. E foram vistas por eles línguas repartidas como que de fogo, semelhante ao fogo, mas não era fogo. De qualquer maneira, pousaram sobre cada um deles, mostrando que esse fenômeno visível é descrito com línguas da mesma forma quando a gente lê sobre língua no sentido de idioma ou linguagem. Agora, no versículo 6 vai falar sobre dialecto. Se glossa pode sobrepor em significados, dialectos é a palavra para linguagem ou língua, conforme está aí. E alguém vai perguntar, por causa de que empregou
este termo? Primeiro, a gente observa que dentro do texto ele está de forma sinônima, vai intercambiando. Segundo, que o termo dialecto, usado talvez para enfatizar a peculiaridade. A ênfase não é dada, em hipótese alguma, no falar em línguas, e sim no ouvir. Por causa de quê? O fato mais importante não é escutar alguém falar, ou tampouco falar em uma língua diferente da nossa usualmente falada. O que realmente importa é a compreensão, é o entendimento. A grosso modo, eu poderia dar um exemplo aqui. Iantas glossais ton anthropon lokaiton angelon. Eu falei o grego, você entendeu? Ah, mas achei muito bonita a pronúncia. Eu gostei dessa língua. Qual língua é? Já tem a referência que é grego. Mas percebeu que o, o valor realmente não está na pronúncia feita por este, por exemplo, está na compreensão. Ainda que falasse a língua dos anjos e dos homens. Percebeu que a compreensão ou o entendimento é algo realmente importante, fundamental. Eles ouviram falar nas suas próprias línguas porque foram faladas diferentes línguas. É o que nos diz o versículo de número 4. E todos foram cheios do Espírito e começaram a falar noutras línguas. Noutras é esta palavrinha no grego que significa várias, diferentes. Foram línguas diferentes das usualmente faladas no dia a dia por aquelas pessoas. E estas línguas foram concedidas pelo Espírito Santo. Logo, é uma ação sobrenatural da parte de Deus. O milagre de Pentecostes consistiu no, no falar em línguas estrangeiras. Consequentemente, eles identificaram as línguas, compreenderam as mesmas e, por sua vez, puderam se maravilhar, ficar realmente encantado com o que acabara de ouvir com aquele ocorrido. No versículo de número 8, folio 6, dialecto, uma vez mais repete aqui, para traduzir língua. Como, pois, os ouvimos cada um na nossa própria língua em que somos nascidos? Dialecto, como eu disse, pode enfatizar a especialidade da situação. Coisa maravilhosa é ouvir algo na sua própria língua. Muita gente gosta do hebraico, quando não do grego, numa referência a essas duas línguas mortas, embora haja as línguas modernas, tanto o hebraico moderno quanto o grego moderno. Mas no tocante ao estudo das línguas das línguas originais, a gente fica maravilhado às vezes quando ouve as pessoas lerem os textos bíblicos, mas o que importa mesmo é a compreensão. E talvez essa ênfase na especialidade da situação fosse uma determinante para Lucas empregar, ao invés de glossa, que poderia sim, mas colocar aqui dialecto, chamando atenção justamente para isso. De qualquer maneira, nós temos no versículo 9 três dialetos diferentes. Foram falados línguas e dialetos, idiomas e dialetos. Partos, medos, elamitas são dialetos diferentes do idioma pérsico.
E quando a gente vai para o versículo 10, a gente se depara com dois dialetos diferentes do idioma grego, de modo que, de fato, no dia de Pentecostes foram faladas línguas e dialetos. Melhor dizendo, ou traduzindo adequadamente para o nosso tempo, foram falados dialetos e idiomas. Sobre a linguagem humana, eu vou fazer um outro vídeo na sequência, vou colocar na descrição deste, para que você possa ver comigo como foi empregado na Septuaginta, aquele evento de Gênesis 11, acerca da cidade e Torre de Babel, onde houve, segundo a Bíblia, a confusão de línguas. Por causa de quê? Geralmente, a gente observa que o Pentecostes é chamado de o reverso de Babel. Mas isto é assunto para outro vídeo. Espero que você tenha gostado dessas nuances, tanto do texto grego, quanto algumas informações que podem ser úteis a você, para que possa compreender adequadamente a palavra de Deus.